Jair. Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? Amém, gente. Tem uma palavra para você que está aqui, para você que está na sua casa, uma palavra onde que nós vamos poder aprender muitas coisas, o porquê de muitas decisões nossas, o porquê de muitas faltas de decisões, porque a instrução da palavra ela tem que gerar em nós algo a nós deixar e algo a nós levar junto conosco. E eu quero ficar dentro do tempo da mensagem para que você possa aproveitar ao máximo essa mensagem. E eu quero falar nessa noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é como a gente vencer a guerra que há na nossa mente. Esse é o tema da mensagem. Todos nós, se você olhar para a sua vida e se olhar para a minha vida, a gente pensa tantas coisas durante o dia que a gente não sabe por que a gente pensa. E muito desses pensamentos que vêm na nossa mente, eles se tornam decisões. E muitas dessas decisões que nós acabamos decidindo, têm influenciado muito os resultados positivos, como também os resultados negativos. E como eu vou vencer e como você vai vencer essa batalha que há diariamente na vida do cristão e na vida do não cristão. A palavra fala em Salmo 11:3, estamos falando em fundamentos nos domingos, que quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer? O justo. Se há um princípio quebrado, o que eu posso fazer? E o 4? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma o odeia. A prova, ela vem sobre os justos e ela vem sobre os ímpios. Os pensamentos vêm sobre a mente do justo e sobre a mente do ímpio. E aí Efésios 6,16, olha que traz esse texto para nós, olhar um pouquinho antes de entrar. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então a minha fé, a sua fé, ela se torna um escudo para esses pensamentos, para essas setas que o maligno envia para a nossa mente diariamente. Por isso que a nossa fé ela precisa ser um escudo, e para ela se tornar um escudo, eu preciso alimentar muito ela, eu preciso cuidar dela, para que quando vierem esses pensamentos, eu venha entender que a luta que nós temos, que Efésios 6,12 traz para nós, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Gente, você pode ter certeza que a sua luta não é contra o seu patrão, não é contra a pessoa que trabalha com você, que você tem desafio com ela, não é contra o seu familiar. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a minha luta e a sua luta não é contra as pessoas. Então eu tenho que saber entender que para mim e para você, nós vamos ter batalhas na nossa mente, que nós vamos precisar de estratégias para vencer essas batalhas. 1 Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo já diz algo para nós muito importante. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Quantos aqui se dizem espirituais? Amém? Então você vai entender que quando o pensamento chegar aqui, eu vou entender e eu vou ter discernimento. Isso aqui é Deus que está falando para mim. Isso aqui é uma seta do inimigo na minha mente. E esses pensamentos são diários o dia inteiro. Quem pensa muitas coisas durante o dia? Levanta a mão. E quem pensa nem sabe por que pensou aquilo. A gente nem sabe às vezes por quê. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. E aí? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando nós temos essa mente de Cristo, quando nós se tornamos pessoas espirituais, quando vier essas batalhas da nossa mente, a gente vai ter discernimento. Olha Hebreus 5,13, eu acho que é esse texto.
Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, se eu me alimento só de leitinho, eu ainda vou ser como uma criança. Eu não vou ter experiência na prática da palavra. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, é um exercício constante. Eu me alimento e eu pratico. Eu me alimento e eu pratico. Eu estou ouvindo a palavra nessa noite sobre a minha mente, sobre as batalhas, e eu vou praticar ela a partir de hoje, a partir de amanhã e todos os dias. Então precisa ter esse andamento de você ouvir, você aprender e você exercitar. E precisa ser constante, para que a gente se torne apto para discernir tanto o bem, tanto o pensamento bom, tanto aquilo que Deus está falando para nós, quanto o pensamento mau. Essas batalhas que elas fazem na nossa mente todos os dias. Eu não sei se você sabe dos 5 sentidos do ser humano, 4 estão na cabeça: visão, olfato, audição e paladar. Uma pessoa consegue viver sem uma perna, consegue viver, gente? Sem um braço, sem as 2 pernas, sem os 2 braços, consegue viver? Mas sem a cabeça não consegue viver. Para você ver como é importante a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa cabeça. E por isso que o diabo, muitas vezes, ele trabalha para tentar vencer a gente através dos pensamentos. E aí nós temos que entender que a gente precisa usar outros tipos de armas. A gente acha que no mundo espiritual, qualquer arma vai ser certa, igual você, vamos pensar aqui, as mulheres aqui que têm medo de barata, para matar uma barata você usa um chinelo, consegue matar a barata? Tem umas que correm e não matam, né? Tem até homem que corre de barata, eu tenho certeza. Que chama a mulher para matar a barata. Para matar uma cobra, tu vai usar uma ferramenta mais forte, né? A pegada é uma foice, um enxadão, né? Se tu pegar o chinelo, tu vai matar a cobra? Mata a barata, né? Mas a foice, o enxadão, mata a cobra. Então, são ferramentas diferentes, para coisas diferentes. Então, para o mundo espiritual, para nós vencer, nós precisamos das ferramentas certas. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas é contra as forças espirituais, que vêm lançar na nossa mente pensamentos. Então, são outros tipos de armas. A palavra de Deus é uma arma espiritual. O louvor é uma arma espiritual, a oração é uma arma espiritual, o jejum é uma arma espiritual. E eu quero fazer algumas perguntas para você, mas não responda, só pense para você mesmo, e aí você vai olhar para dentro de você nesse momento. Quem aqui que está aqui no auditório, que está na sua casa, que muitas vezes sofre por antecipação? Comece a pensar se você às vezes não está sofrendo por antecipação, nem aconteceu as coisas, mas vieram os pensamentos e você já está sofrendo, já está com vontade de desistir de algo. Quem aqui nessa noite que pensa às vezes, ou vamos pensar diferente, vamos falar diferente, quem reage e depois pensa, não era para mim ter dito isso. Muitas vezes a gente faz isso. A gente reage a um pensamento e depois pensa, para que eu fui falar aquilo ali? E esses pensamentos, eles vêm o dia inteiro, todos os dias. Quem aqui, de repente, hoje pensa sobre si e se menospreza a si mesmo? Quem aqui sabe que às vezes tem reações desequilibradas, que são os pensamentos que vêm até nós? E em muitos momentos da nossa vida nós temos essas guerras espirituais. Mas talvez uma das maiores batalhas que nós temos são as batalhas que nós temos na mente. Que a gente não consegue dominar os nossos pensamentos, não consegue discernir. Esse pensamento é bom, esse vem do mal. 2 Coríntios 4,4, a palavra diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento, ele cega, ele quer cegar a nossa mente, para que a gente não veja a luz do Evangelho, para que você não receba nessa noite a resposta que você precisa para tomar as decisões para esse ano e para os próximos anos. Ele tenta cegar o entendimento, meu e seu. E como ele cega?
com um bombardeio de setas malignas, mandando para a nossa mente, para aquilo ali deixar a gente amortecido, desanimado, ansioso, sofrendo por antecipação. Então é essa batalha que nós temos dos nossos pensamentos. Provérbios 23, 7 fala que assim como a gente pensa, assim a gente acaba sendo, ó. Pois ele só pensa nos seus gostos, assim como ele bebe. Não é, bota outra tradução para nós, que a minha diz assim como a gente pensa, a gente é. Assim como a gente tem os nossos pensamentos, nós vamos se tornando. Se nós olhar na Roma Antiga, um coliseu ficava em torno de 45 mil pessoas. E ali gladiadores que eram preparados, eram treinados para aquelas batalhas, e para batalhar entre si, e só paravam naquela batalha quando algum deles morria ou quando estava próximo a morrer. Trazendo para nós, para a batalha, para os pensamentos, que nós temos a batalha na nossa mente nessa noite. O coliseu é a nossa mente. Os gladiadores são esses pensamentos que vêm até nós todos os dias, e são muitos. E tem gladiadores que vão estar treinados para o bem e gladiadores que vão estar treinados para o mal. E aí a gente precisa preparar a nossa mente, gerar essa força na nossa mente, para que a gente possa discernir. Olha, isso aqui que está vindo para mim não é uma verdade, porque o diabo ele é campeão de mentira. João 8,44, a palavra diz que ele é o pai da mentira. Ele mente muitas coisas para nós, e quando a gente começa a ter esse discernimento, você vai começar a virar uma chave nas 3 áreas da sua vida. Então nós não podemos subestimar o poder dos pensamentos. Eles são muito fortes, o poder que há nos pensamentos, e eles são muito bem treinados e bem armados contra nós. E essa batalha, ela não pode nos paralisar. Nós precisamos aprender a treinar a nossa mente para entrar nessa guerra e vencer. Quantos estão comigo nessa noite? Você quer vencer, gente? Porque às vezes nós achamos que muita coisa é o inimigo e não é. É a gente que não vence o pensamento que ele lança, porque a decisão é nós que tomamos, depois que aquilo que a gente pensa. E a primeira batalha que eu quero falar para você, eu vou falar 5, tem muitas batalhas, mas 5 batalhas eu vou dar para você nessa noite, juntos 5 estratégias para você vencer. 5 batalhas e 5 estratégias para você vencer. A primeira é a batalha da intimidação. Quantas pessoas no nosso meio tentam nos intimidar com palavras que geram pensamentos da nossa vida. 1 Samuel 17, 23. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante... botou errado ali então. 17, 23 pegou. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Ele estava ouvindo já, e ouviram 40 dias. Mas Davi chegou ali naquele momento e ele ouviu. E aí quantas pessoas, hoje com palavras sobre a sua vida, pessoas que foram ministradas com palavras, que recuaram ou desistem de algumas coisas, por causa que as pessoas tentaram intimidar. Eu não sei qual a área da sua vida, mas que você acabou parando, desistindo ou pensando diferente. Você estava com uma ideia, com um plano, com um projeto, e veio palavras que intimidaram você. E fizeram você parar, porque geraram pensamentos quando essas palavras vieram. 1 Samuel 17, 28. Ouvindo a Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. E disse, por que descestes aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só quem estava agora lançando palavras de intimidação para Davi. Seu irmão Eliabe. Quantas vezes no nosso meio familiar,
Pessoas tentam nos intimidar com palavras quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, quando você quer se tornar um cristão, quando você quer fazer a escola aqui na igreja, quando você quer fazer parte de um PA, quando você quer, de repente, pensou em se tornar fiel ao Senhor, e vem pessoas que a gente ama, que tentam intimidar a gente. Pessoas que não têm o mesmo entendimento, que Eliabe estava com medo, junto com o povo de Israel, do gigante. Então, antes de Davi vencer a batalha, olha como nós temos batalhas para vencer. Ele é intimidado com palavras, e ele é intimidado com o familiar. Antes de eu e você vencer algumas batalhas da nossa vida, nós vamos sofrer essas intimidações. Você pode ter certeza, se você não está vivendo isso, ou se você já não viveu. Pessoas que você ama, que estão ao seu redor, que vão tentar te intimidar com palavras. E mais pessoas que estão ao seu redor, que vão intimidar você com palavras. A Bíblia diz que seu pai manda Davi ali. Ele apenas é um pastor de ovelhas, e ele vai levar comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele é intimidado. E aí eu pergunto para você, que está aqui nessa noite, você que está na sua casa, ouvindo, olhando a mensagem, você se sente intimidado em algum momento? Com algumas palavras, com alguns familiares seus? Davi naquele momento podia ter se sentido intimidado e recuado. Quantas coisas eu e você já recuamos da nossa vida e deixamos para trás, porque alguém tentou nos parar intimidando a gente. Gente, a palavra tem poder. Falei aqui na quarta-feira, Jacó deu uma palavra. Quem estivesse com os ídolos era a esposa dele, Raquel, e ela morreu. Quantas coisas da nossa vida hoje, de repente, já morreram por causa de palavras que tentaram intimidar nós, que tentaram nos parar. A gente pega essa palavra pode mudar a vida sua, pode mudar a minha vida. Essa palavra é poderosa para a gente vencer na nossa mente essas intimidações. Mas Davi era um homem que conhecia o Senhor. Davi era um homem que conhecia o poder de Deus. Seu irmão pergunta: o que tu está fazendo aqui? Davi também podia perguntar para eles: e vocês, o que estão fazendo aí, que vocês não vão para a batalha? Quanto tempo vocês estão aqui, estão sendo intimidados e não reagem? Porque muitas pessoas intimidam a gente, mas elas também não fazem nada por si. Elas não têm sonhos, elas não querem realizar nada, elas querem ficar paradas, mas ficam intimidando a gente com palavras: isso não vai dar certo, isso aí não adianta, eu já fiz, só que fez mal feito, por isso não deu certo para ela. Então não existia nem um relato até aquele momento que Golias tinha matado alguém, que tinha agredido alguém. Só existia palavras. Tanto Golias, o desafiante, e seu irmão tentaram intimidar Davi, somente com palavras. Não tinha nada dito na Bíblia. Olha, Golias, a única palavra que tem de Golias é esse momento aqui. E aí eu pergunto para você, nas batalhas que você tem na sua mente, que eu tenho na minha mente, quantas intimidações nós temos de familiares e de palavras de pessoas? 1 Samuel 17:20, volta ali para nós. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Ele deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu. A minha tradução diz que ele deixou com um pastor as suas ovelhas. E ali Eliabe fala que ele era, com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas? O que a gente tem que aprender com isso, gente? Ele não deixou as ovelhas que ele tinha de qualquer jeito. Ele foi lá fazer o que o seu pai pediu, mas ele deixou um pastor junto com as suas ovelhas. Aquilo que para Eliabe era pouco, para Davi tinha muito valor. Aquilo que para muitas pessoas ao seu redor e ao meu redor, que parece ser pouco, para nós tem que ter o valor que é merecido. Porque Deus nunca vai dar algo maior para a gente se a gente não der valor para o pouco. Deus nunca vai dar muito para mim nem para você se eu não valorizar o pouco que eu tenho hoje. Então a estratégia para a gente vencer a intimidação, gente, agora vem a estratégia, é o foco. Não perca o seu foco por palavras de pessoas que estão intimidando você. Não perca o seu foco aonde você quer chegar, porque isso é uma batalha na mente que você tem e que eu tenho. Eu posso desanimar pelas palavras que estão falando para mim, que estão me intimidando, as pessoas que eu mais amo às vezes,
E eu posso perder o meu foco e eu posso não chegar aonde que eu quero. Quantos tem alvos para 2023? Levanta a mão se você tem alvo. Então não perca o seu foco nos seus alvos. Que vai se levantar pessoas para querer intimidar você, para você desistir, para mudar o foco, para mudar a motivação, para desanimar você. A segunda batalha, gente, a batalha da antecipação. O perigo que tem nos pensamentos que nós temos da gente ficar ansioso. A ansiedade, esse excesso de futuro, pode fazer a gente tomar uma decisão errada por causa de um pensamento. O perigo que tem a antecipação, eu tomar uma decisão fora do tempo, porque os pensamentos vêm na nossa mente e a gente pode tomar uma decisão fora do tempo. E uma coisa fora do tempo, gente, que se você olhar, quando dá uma fruta fora do tempo, não dá para comer, é ruim. Uma decisão fora do tempo pode atrapalhar a nossa vida. Lá em Josué 6:2, olha esse texto. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó. Aqui Deus já está dizendo, ó, eu entreguei nas suas mãos, já está garantido a vitória. É igual você que está aqui, você que está na sua casa, tem coisas que Deus já entregou na sua mão e você sabe. Só que Deus não diz como vai acontecer aquilo que Ele já deu para você. Eu já entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. E o 3, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. Gente, para acontecer aquilo que Deus disse que ia acontecer, existe um processo, existe uma fórmula, e essa fórmula a gente não pode mudar. As mulheres que fazem bolo aí sabem que tem um jeito para dar o bolo certo, né? Tem quantas colheres de açúcar, se botar muito açúcar queima o bolo, é assim? E se botar pouco fermento, batuma o bolo. Eu sei porque eu já fiz tudo isso, errei, bolo meu. É igual a piscina, quem tem piscina aí? Eu achava que botar tudo aqueles monte de produto em excesso ia ficar melhor a água. E tem um processo. Tem que acertar o ponto. Né? O ponto não é o clarificante, o ponto é o quê? O pH da água. E depois tu vai botar os outros produtos. Né, Lica? Tem piscina? Então estou certo, né? Porque não adianta eu derramar um monte de coisa e querer que a coisa aconteça. Às vezes a gente sabe que Deus já entregou algo para a gente, mas a gente quer alterar o processo, para acontecer mais rápido. Abraão foi assim, quis dar uma mãozinha para Deus e gerou um Ismael na vida dele. Quantos Ismaéis a gente gera na nossa vida, por causa da gente tomar uma decisão antecipada. Deus falou que tinha uma terra maravilhosa para eles, e quando eles viram, existia diante daquele lugar uma grande muralha. Sabia que para você alcançar aquilo que Deus falou que você alcançaria, vai aparecer muralhas na frente e você não pode antecipar o processo. Deus vai dizer para você, olha, é 6 dias, um dia, uma vez por dia tu vai andar 6 dias. E no 7º dia tu vai dar 7 vezes ao redor da muralha. Então às vezes a gente quer, muitas vezes com esses pensamentos que vêm na nossa mente, a gente quer tomar uma decisão antecipada e não quer seguir aquilo que Deus vai dirigindo a gente, vai nos levando e tendo aquele processo para chegar onde que Deus quer. E a gente nunca sabe também o que tem atrás dos muros. Às vezes tem um desafio, a gente não sabe o que está atrás do desafio. Eles não sabiam o que tinha. Então às vezes, gente, por a gente não ver os resultados, o que está por trás leva a esse perigo da gente se antecipar. Estou na igreja, eu quero ver um resultado, e vem o pensamento, e tu não sabe daqui a pouco discernir entre o bem e o mal, e é uma seta do inimigo, das forças espirituais, e você acaba tomando aquela decisão, e tomou antecipado, e era para ser de outra forma, para chegar naquela palavra que Deus tinha dado para você. E aí, por você se antecipar, você acabou anulando, acabou tendo um resultado que não foi positivo como você esperava. Nessa batalha, o inimigo ele vai falar 2 palavras: e se? O inimigo ele fala na nossa mente: e se não der certo? Tipo assim, não, e se não der certo? E se a gente acreditar que tudo vai dar errado? Essa batalha é da antecipação. A batalha da antecipação é a batalha da ansiedade.
Eu não vou perguntar quantas pessoas são ansiosas aqui nessa noite, mas tem muitas pessoas que são ansiosas para ver os resultados acontecer. Mas para eles acontecer, se Deus já disse que iria acontecer, existe um processo, e você e eu fizemos parte desse processo. Josué 6:2, coloca para nós. Porque às vezes a gente está perdendo a nossa paz interna, por esses gladiadores, esses pensamentos na nossa arena, que é a nossa mente que vem para nós, e a gente acaba querendo ficar ansioso. Josué 6:2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então, eu entrego nas tuas mãos Jericó, ele deu a vitória, mas ele não disse como ia ser. Então, tem coisas que vai acontecer na minha vida e na sua, que Deus não vai dizer como vai ser, ele vai vir o pensamento, ó, vai ser seu isso. Você vai ter essa empresa, você vai trabalhar nesse trabalho, esse vai ser o seu ministério. Essa vai ser a sua família, mas ele não vai dizer como vai ser para acontecer. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que manter a sua paz, para você poder ir discernindo aquilo que Deus vai falando para você no decorrer do processo. Josué 6:16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Antes da muralha cair, Josué já sabia que Deus tinha entregado. Mas nós precisamos ter esse nível de fé e de confiança em Deus antes de acontecer aquilo que Deus disse que ia acontecer. Estão entendendo a mensagem, gente? Você que está lá em cima está entendendo? Antes de acontecer o que você sabe que vai acontecer pela sua fé, você precisa andar nesse nível de fé. Josué já sabia, mas não tinha caído a muralha. E a estratégia para a ansiedade, qual que é? É o conhecimento de Deus. Se você quer vencer a ansiedade, conheça a Deus, conheça a palavra de Deus, tenha experiências com Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida que você vai se santificar. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo traz algo aqui para nós sobre a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, gente, tira a ansiedade da sua mente. A ansiedade vai fazer você tomar a decisão antecipada. Não ande ansioso por coisa alguma. Sabe quando vinha o pensamento assim, ó, pai, agora o que eu vou fazer? Ó, o que fala ali? Orem, supliquem, agradeça, apresente seus pedidos a Deus. Não está dizendo que é para a gente falar com Eliabe, porque às vezes tem uns Eliabes na nossa vida que querem desanimar a gente, que querem intimidar a gente, querem jogar palavras para a gente. E aí a gente tem que o quê? Falar com Deus. Às vezes a maioria das pessoas falam com todo mundo ao seu redor, mas com Deus não falam. Com aquele que poderia responder e ter a resposta, seja para uma enfermidade, seja para um casamento, seja para o seu chamado, seja para o que for. A gente precisa clamar a Deus e agradecer a Deus, porque a gratidão aproxima nós de Deus e Deus de nós. Mesmo que a gente está vivendo um momento de dor, quando você está agradecendo, você está se aproximando de Deus e Ele se aproximando de nós. A gratidão é isso que acontece. Então, por que a gente muitas vezes não vence a ansiedade? Porque a gente ainda não conhece a Deus. Você precisa buscar esse nível de conhecimento de Deus, de você ouvir o Espírito Santo, para você poder tomar a decisão certa, para você discernir o bem e o mal. Todas as vezes que essa batalha vier na sua mente, você vence com a verdade do conhecimento de Deus. E a terceira batalha, gente, a batalha da autodepreciação. Essa é uma batalha que nós temos que, muitas vezes, olhar para dentro de nós, porque Deus vê capacidades em nós, e muitas vezes a gente não consegue ver. A ciência diz que o ser humano usa 2% da capacidade que ele tem do seu cérebro. Tu imagina a capacidade que você tem, que muitas vezes você não está usando, a capacidade que eu tenho, que eu não estou usando. Então, Juízes 6:12, olha que fala esse texto. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor está com você, poderoso e guerreiro. Sabe o momento que você está vivendo, que você está muito difícil para você, como estava para Gideão, para aquele povo?
eles plantavam, os midianitas vinham lá na hora da colheita e colhiam, eles não tinham direito de colher. Mas Gideão teve uma atitude de fé diferente do resto do povo de Deus. Ele pegou a sua plantação e estava num lagar, e isso chamou a atenção de Deus, a sua fé, e pensando assim, ele pensando, eu não vou mais plantar, para os midianitas, está levando a minha colheita. Às vezes, quem sabe, a gente está plantando tantas coisas, e o inimigo leva com as setas que ele manda na nossa mente, e a gente não colhe aquilo que a gente pensa, e que a gente plantou. Quantas coisas eu e você em algum momento de repente não está colhendo ou está perdendo a colheita para o inimigo porque você está recebendo esses pensamentos e você não está conseguindo vencer esses pensamentos. E aí Gideão começa muitas vezes ali, bota o 13, olha o que ele fala. Deus chega nele e diz assim, volta ali, faz favor, Kelly. Deus chega nele, ó, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, num momento difícil na vida dele. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? E aí, para matar todo esse exército de midianitas, ele levanta um homem que é Gideão. De um medroso escondido, Deus vê um valente e guerreiro. Sabia que para você poder ajudar muitas pessoas, quem sabe Deus está levantando você lá na sua casa, lá na sua família. Daí você vai dizer, mas como eu? Deus, o maior interesse dele é a salvação. O maior interesse de Deus é o ministério da reconciliação. Tivemos aqui ontem um Joad muito especial, gente. Ontem 52 pessoas, crianças, então da classe dos aspirantes, do intensivo, foram inseridas nos juniores e nos adolescentes. Hoje estamos em torno de 230 Joads, pelo que eu vi ontem à tarde. É quase outra igreja, gente, é quase outra. Nós estamos em torno de 300 membros, é quase outra igreja os Joads. E eu creio que até final de dezembro vai passar de 300. Se nós estamos até agora com 230, vai passar. E eu louvo a Deus porque os pais que têm valorizado o Ministério Joad. Falava ontem aqui ainda que a criança, ela tem uma vida espiritual. O adulto, a gente pode formar ela. Então eu ainda falava aqui ontem que é muito importante o início, o começo, mas a continuidade também é muito importante. Quem faz academia sabe, né? É bom iniciar e é bom continuar para que dê o resultado que a gente espera. E para tudo é isso, um tratamento é assim. Descobre uma enfermidade, uma gripe que seja, tem que pegar o remédio, tem que tomar ele para curar. E as crianças, é muito importante, elas estão iniciando, mas vai ser importante elas concluir e depois passar para o Ministério Jovem. Porque eu vejo de grande importância fazer o Joad, mas eu vejo de grande importância quando concluir o Joad já ser inserido nos jovens. Que foi um trabalho de 10 anos com as crianças, e depois a gente não pode perder esse trabalho. Os pais têm que continuar valorizando a vida espiritual dos filhos e continuar investindo. Porque uma coisa é certa, gente, falava ontem, um consórcio, quando você pega, você tem a certeza que você vai ser contemplado, mas você não sabe quando. Mas você tem a certeza que o resultado vai vir naquele consórcio. Você continua pagando, isso é um investimento. Um filho, gente, é a mesma coisa. Você, de repente, está trazendo no Joad, está trazendo nos jovens, você pode até não estar percebendo, mas você já é contemplado, porque se a gente olhar para a nossa vida antes de conhecer Jesus, como nós éramos quando criança, e se nós olhar para as crianças do Joad hoje, a diferença, quando aquelas que são contempladas, quando elas concluem o Joad, e ainda muito importante, elas dão essa continuidade nos jovens também. Então, gente, como é importante a gente entender que a palavra de Deus ela é importante para nós e para os nossos filhos também. E aí Deus levanta de um medroso, Deus vê um guerreiro. E às vezes nós somos esse Gideão. Muitas vezes a gente está assim. Deus vê em nós um guerreiro e a gente diz, eu sou o menor da minha casa. Tem pessoas que pensam, eu nem sei porque eu ainda estou aqui. E aqui qual é a estratégia para você vencer essa batalha de menosprezar aquilo quem você é?
menosprezar a sua identidade que você tem em Jesus. É a estratégia da substituição. O que é substituir? Quando vem um pensamento maligno para você, você joga para fora e coloca um pensamento bom para dentro de você. Sabe, quando vem aqueles pensamentos ruins, eu ainda brinquei um certo dia na harmonia que quando vinha um pensamento muito ruim que tentava me oprimir, eu começava a pensar assim nos dias que eu vou para a praia, que coisa boa a praia, quem gosta de praia aqui, lá em Ponta das Canas, eu pensando lá, que coisa boa, aquele pensamento querendo me desanimar, e eu pensando lá na praia, que coisa boa, daí aquilo sai da mente da gente. Então quando vinha um pensamento ruim, não adianta a gente somente repreender ele. Eu repreendo em nome de Jesus isso aqui, não, eu tenho que substituir. É igual eu querer limpar uma terra que eu tenho, mas eu não substituir aquele inso por uma plantação, vai voltar o inso. Então se vem o pensamento ruim e eu não substituo por um bom, ele vai continuar voltando. Então eu tenho que ter esse discernimento e discernir isso. Olha, eu vou tirar isso aqui que está vindo na minha mente e vou botar uma coisa boa na minha mente. E o nosso problema muitas vezes é que a gente só repreende e não substitui. A gente precisa vencer essa batalha da autodepreciação, repreender e substituir. É igual como cristão, gente. Quando a gente começa na igreja, a gente começa a substituir lugares, ambientes, pessoas, a gente começa a não mais ter mais vontade de estar em alguns lugares. Com quem foi assim? Ninguém disse para mim que eu não era para ir naquele lugar, nem estar com aquela pessoa. Mas eu não senti mais paz de estar com aquelas pessoas. Porque aquilo ali, ao invés de me contagiar, estava me contaminando, estava fazendo mal para mim. E a mesma coisa acontece na nossa mente. Porque muitas vezes a gente vive nessa guerra, que muitas vezes é o mal do nosso século, de se vitimizar e ficar ali, adubando aquilo que é ruim na nossa vida. Ah, mas isso aqui é ruim, mas eu vou ficar adubando, eu vou ficar falando. E quanto mais eu fico me queixando, mais eu estou adubando aquilo que é ruim, e mais ruim fica. Mas quando eu começo a olhar de outra forma aquilo que está acontecendo, eu começo a tirar a força e a energia ruim que está ali, e colocar pensamentos bons para que aquilo ali você possa conviver com aquilo ali, você possa olhar para a sua vida e dizer, olha, está ruim, mas está bom. Juízes 7:13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com toda a força que ela tomou e se desmontou. E o 14? Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Gente, Deus é tão bom, que quando a gente não acredita que a nossa vida pode mudar, Deus usa até o inimigo para falar para a gente que a gente já venceu. Sabia disso? Deus é tão bom, que às vezes a gente está ouvindo a palavra, a gente está duvidando, e aí Deus usa o inimigo, que aqui o inimigo está dizendo que ele já vencia, porque ele inicia com 32 mil homens e vai parar com 300 só para a batalha. Porque toda batalha que eu e você temos, Deus sempre vai dar a capacidade menor do que a batalha, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente veja que foi Ele que deu a vitória para a gente. Não vai ser eu nem você que vamos vencer, o que nós temos que vencer, mas vai ser Deus. E por isso que a capacidade é menor do que o desafio. E a gente tem que ter esse discernimento. A gente precisa chegar no nível de ouvir Deus falar, e não no nível de ouvir o inimigo falar para a gente que a gente já venceu. Se Deus disse que você vai vencer, você vai vencer. Mas faz a sua parte e aprenda a estratégia da substituição. Substitui os pensamentos seus. Veio um ruim, coloque um bom. Pense em coisas boas, para aquilo ali não ficar parando você, não ficar desanimando você. A quarta batalha, a batalha da impulsividade. Nós não podemos tomar decisões sendo pessoas, homens e mulheres impulsas, impulsivo. A gente não pode lutar contra tudo que nos ataca, gente. Olha aqui, isso aqui é uma direção para você nessa noite. Não lute contra tudo que ataca você, porque isso é uma impulsividade. Nem tudo merece resposta.
Você vai ter que fazer escolhas para as suas batalhas. Eu preciso fazer escolhas para as minhas batalhas. Eu não posso atacar tudo que me ataca. E sabe qual é o problema? A gente vê uma guerra e a gente já puxa a espada. Vem um pensamento e aquela pessoa fala algo para a gente já está com a espada na mão, para cortar os dedos dela, o pescoço dela, a cabeça dela. E a gente está entrando numa batalha, às vezes, que não é para a gente entrar. Não ataque tudo aquilo que ataca você. A gente já puxa a arma. E não é todas as guerras que nós temos que nós vamos ter que atacar. Tem guerra que não é você que vai ter que atacar. 2 Crônicas 21. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, que tanto nitas, né, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: ó, um exército enorme vem contra ti de Edom. Sabe aquelas pessoas que chegam em você às vezes e dizem: ó, está acontecendo isso, está vindo contra ti. Olha, é isso aqui agora, ó, que vai chegar para ti. E aí você já pega a espada já na hora e já quer lutar já contra aquilo. Já está com a espada na mão. Onde está? Um exército está vindo contra ti, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar e isso em Gedi. E aí o 3. Alarmado, Josafá, com medo, que nem todos nós ficamos, quando alguém vem trazer uma notícia para nós, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Olha aqui, gente. Ele recebe a notícia, vem a notícia na mente dele, e ele faz o quê? Ele vai consultar ao Senhor, e ele faz um jejum em todo o reino de Judá. Porque o jejum, ele vai fortalecer a gente para ouvir ao Senhor o que está acontecendo sobre aquela área da vida. E no jejum você vai estar frágil também para ouvir ao diabo. Sabia disso? Quando você está fazendo um jejum, você fica sensível a Deus e também sensível para ouvir o inimigo. Os pensamentos seus vêm dos dois lados. E aí você tem que ter esse discernimento. E aí Josafá faz esse jejum, ele consulta ao Senhor. E o 4. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Então um exército enorme vem contra ele. E aí a gente aprende aqui com o rei Josafá, que tem coisas que vão vir contra nós, que nós não vamos conseguir vencer de pé, e nem com guerra, mas a gente vai vencer de joelho. Amém? Estão entendendo isso, gente? Olha esse aqui que eu estou dizendo para vocês. Tem coisas da sua família que você não vai vencer de pé. Você vai ter que vencer com jejum e de joelho para mudar uma situação. E você tem que ter fé para isso. Não vai ser guerreando e nem batalhando. Olha só que palavra poderosa para nós ver como a gente pode vencer os pensamentos que vêm até nós. A gente vai vencer na oração, no jejum. E sabe por que a gente não vai fazer nada? Porque tem batalhas que é Deus quem vai fazer tudo. Você só vai ter que confiar, crer e dobrar o seu joelho. E você não vai entender e nem as pessoas vão entender, mas é Deus que vai fazer tudo. Porque aquela batalha não é sua. E às vezes a gente está gastando a nossa energia com batalha que não é nossa. A gente está entrando na batalha errada. A gente está gastando as nossas forças na batalha que não era para nós entrar, era a batalha do Senhor. E aí quando vem a batalha que é para nós, a gente está sem energia já. A gente não tem mais força, não tem mais paciência, não tem mais domínio próprio, não está mais feliz, está triste. 2 Crônicas 20, 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha só que coisa boa. Tomem as suas posições primeira direção. Vocês não vão precisar lutar. Se posicione, igreja. Para aquela batalha que não é você que vai vencer de pé, é de joelho. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Essas batalhas que vêm na sua mente,
Tem batalhas que não é sua e não é minha. Eu preciso me posicionar, eu preciso permanecer firme para ver o livramento que Deus vai dar, através da sua oração, através do seu joelho no chão, através do seu jejum. 2 Crônicas 20, coloca agora para nós. Porque Deus é especialista em fazer aquilo que a gente não consegue fazer. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé. Diga para a pessoa que está do seu lado, tenha fé. Porque se a gente não tiver fé, gente, você não vai vencer, você não vai ver Deus dar a vitória para você. Quando a batalha não é sua, não adianta a gente querer batalhar. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. E o 21. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor. Vocês vão louvando para a batalha e vão agradecendo aquela batalha, pois o seu amor dura para sempre. Então Deus dá uma direção, Deus dá cada direção, gente. Vocês não vão com arma, vocês vão adorando vocês vão louvando para aquela batalha. E aí o 22, o que acontece? Quando começaram a cantar e a entoar louvores com fé, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Monte de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram todos derrotados. Todos os seus inimigos, nas batalhas que você vai ter que dobrar o seu joelho, que não vai ser de pé, que você não vai ter que entrar na batalha, mas é Deus, tem coisas que você não vai conseguir sozinho, e você sabe quais são essas coisas. Coisas que você já está lutando há tempo e não conseguiu ainda sozinho. E hoje você entendeu que não é de pé, é de joelho. É em oração, é em jejum. Para que possa acontecer aquilo que Deus falou para você que iria acontecer. Então, qual é a estratégia para essa batalha? É o equilíbrio. Tem guerra que não é minha e tem guerra que não é sua. A estratégia para essa batalha é o equilíbrio. A gente não pode ser impulsivo, querer que achar que tudo eu tenho que entrar e gastar minha força. Então tem guerra que não é minha e não é sua, porque a gente não tem que lutar contra todo mundo que nos ataca, contra tudo que nos ataca. E por isso às vezes você está cansado, está esgotado, porque você está guerreando todas as batalhas e tem coisas que não é para você entrar. Gente, nós temos que gastar a bala na batalha certa, porque senão vai faltar na hora certa que você precisar e que eu precisar. E a última batalha, para mim encerrar, é a batalha do esgotamento. E quantas pessoas se sentem esgotadas, sem energia, porque guerrearam de uma forma tão negativa as outras batalhas na mente, e aí quando estão vendo os resultados ao seu redor, elas estão esgotadas. Essa quase é a batalha de toda a população. Todo mundo gosta de dizer que está no limite. Estou esgotado. Êxodo 14, 23. E com essa aqui eu vou encerrar. Os egípcios perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros de Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a saltear-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, e sobre os seus carros de guerra, e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar.
As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Amém, gente? Tudo que o povo viveu no Egito, até ser liberado por Faraó. E quando estão indo embora, um mar bem grande à frente. Sabe quando você é livre de Deus para uma área, e aí você já encontra um mar bem grande à frente. Nós temos que ter um cuidado que essa batalha, que quando o gladiador ele fala na nossa mente, acabou, não tem mais jeito, terminou, recue, volte, desista. Nós temos que ter esse cuidado na hora que a gente está esgotado. Porque senão você não vai ver o mar se abrindo. Porque é na hora que nós estamos assim nesse momento de limite, vêm os pensamentos na nossa mente, nós estamos vulneráveis, nós estamos frágeis, e aí esses pensamentos podem parar realmente a gente. E sabe por que a gente não vence a batalha do esgotamento? Porque a gente não para conversar com Deus. Quando a gente está no limite, quando está difícil, a gente precisa parar para conversar com Deus. E aí a gente não parando, a gente continuando esgotado e recebendo esse bombardeio de pensamentos, a gente acaba desistindo de algumas coisas. Quantas pessoas hoje não estão vivendo aquilo que Deus tinha como promessa, porque desistiram no seu chamado? Eu conheço muitas pessoas, porque tiveram um desafio, tiveram uma adversidade no seu chamado e simplesmente abandonaram. Não, isso aqui não é para mim, mas era. A mesma coisa na vida material. A mesma coisa com a família, não souberam lidar com a família, com o casamento, construíram algo tão lindo, que era o sonho deles, e quando tiveram aquilo que construíram, se perdeu tudo, se separam, e aquilo ali perde o brilho, perde o porquê, porque não venceram as batalhas da mente. Os gladiadores vieram, quantas casas de aluguéis para vender, de pessoas que era a casa dos sonhos delas, e quando conseguiram a casa, se separaram. E se você olhar para o seu meio familiar, para as pessoas que você conhece, quantos casos existem assim? De repente você chegou aqui nessa noite assim hoje, triste, não vencendo a sua mente, essa batalha que vem todo dia. E qual é a estratégia quando a gente está esgotado? Gente, quando você estiver no limite, quando você estiver esgotado, é um passo de cada vez, você tem que dar, mas você não pode parar de caminhar, amém? É um passo de cada vez, desacelera, mas não para. Você lembra do conta-gotas? Quem se lembra do conta-gotas? As gotinhas lá, 30 gotinhas, e assim, é devagarinho e continuando, mas não podemos parar. A estratégia não é parar, a estratégia é parar de correr, mas não é parar de caminhar. Desde que a gente nasceu, gente, desde que você e eu nascemos, o inimigo ele já tem um planejamento para mim e para você. E a gente precisa vencer todos os dias essas forças espirituais que vêm contra nós lançando pensamentos. E ele vai fazer de tudo para nos parar. Porque ele já parou, ele já é um derrotado. E ele quer derrotar a gente junto. E às vezes vai vir esse esgotamento, esse cansaço, essa tristeza. E aí você precisa descansar e continuar. Sabe quando você está cansado assim, chega de noite assim, não acredito que amanhã eu vou conseguir fazer tudo que eu tenho, porque a gente está esgotado daquele dia. O que você faz? Você descansa e acorda bem de novo e começa a caminhar de novo para fazer o que precisa ser feito. Amém? E isso é para as 3 áreas da vida, não só para a vida material. Isso é para a sua família, para o seu casamento, é para os seus filhos. Não canse dos resultados negativos, continue lutando para se tornar positivo. Isso é para o seu ministério. Então ele vai fazer de tudo para parar você. E aí eu e você vamos precisar descansar. E nós não vamos correr, mas a gente vai continuar caminhando. E isso irrita ele, porque ele sabe que a gente não desistiu. Convido você a ficar de pé nessa noite. Glória a Deus que eu estou no horário certo. Salmo 23, 1. Um versículo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. E o 2? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas
tranquilas. Tem momento, gente, na nossa vida, que as batalhas parecem que vão ser intensas. Mas se Ele é realmente o seu pastor, o meu pastor, nada vai nos faltar. E a gente precisa vencer essas batalhas que, na maioria das vezes, elas são interiores. Porque pode vir milhares de batalhas, nós precisamos ter a estratégia certa para cada batalha. Entendeu? Da barata e da cobra? A arma certa. Então, cada batalha que vem na sua mente, que vem na minha mente, eu preciso ter a estratégia certa. E quem conheceu a Deus e o ama, vence Ele. Vai vencer, vence as batalhas, vence a guerra. Diga nessa noite, com as suas palavras, para você lançar no mundo espiritual. Vocês aprenderam aqui que existe um mundo espiritual invisível, que a gente não está vendo. Diga assim, eu vim aqui nessa noite para vencer. Diga de novo, eu vim aqui nessa noite para vencer. Amém? Quando você começa a declarar isso, aquilo que estava vencendo você começa a perder a força. E aí eu pergunto para você nessa noite, qual as batalhas que têm diminuído os seus resultados, que têm parado você? Será que não é a batalha da intimidação? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e comece a analisar a sua vida. Será que palavras não têm parado você? Será que a batalha da intimidação de seus familiares tentaram intimidar você? Será que os problemas da vida não têm intimidado você? A estratégia aqui é o foco. Você não perca o foco com palavras que lançaram sobre você. Continue andando para onde você quer chegar. A batalha da antecipação, não sofra mais antecipado. Não viva mais esse sofrimento, essa ansiedade na sua mente, no seu coração. Não sofra mais antecipado. Conheça o Deus que você tem. Você pode falar tudo para Deus quando você estiver com ansiedade, Ele vai ajudar você. Não seja mais, vença a batalha da autodepreciação, não se menospreze. Você é filho de Deus. O diabo vai trazer pensamentos para você, que você não vai conseguir, que você não merece ter isso, que você não merece ter aquilo. Mas aí Deus traz a estratégia para você substituir esses pensamentos da sua vida. Quando vier esses pensamentos negativos, você vai colocar pensamentos bons. E aí a batalha da impulsividade. Você não vai mais agir por impulso. Você vai ter equilíbrio, isso aqui não é bem assim. Você não vai ser impulsivo. Você não vai começar a guerrear com todo mundo. Toda luta que vier, você vai pegar para você batalhar. Tem luta que você está vivendo hoje que não é nem sua. É de pessoas que estão próximas de você, mas não é sua. E você às vezes está destruindo a sua família, porque você está lutando a batalha dos outros. Não lute batalha que não é sua. Não carregue peso que não é seu. Nem eu, nem você somos carroça para carregar peso que não é da gente. O cavalo carrega o peso que não é dele. Mas nós não temos mais que carregar, através de Jesus, o peso que não é nosso. Não aceite mais sobre a sua vida carregar. Não aceite mais por você ter sido impulsivo e achar que você tem que estar guerreando essa batalha, que não foi você que plantou ela. Tem pessoas que plantaram batalhas que estão no seu meio, que é para eles guerrear, e você está pegando a batalha para você. E aí está tirando a energia lá no seu casamento, lá na sua empresa, lá na sua família. E essa batalha não é sua. E tem batalhas que eu sei que você chegou aqui nessa noite, que você tem, mas que você não vai vencer de joelho. Você não vai vencer de pé, você vai precisar dobrar os seus joelhos. Você vai precisar orar, que seja por seus filhos. Você vai precisar fazer jejum. Você vai precisar se colocar diante de Deus, para que Deus possa dar a vitória para você. Aprenda isso nessa noite. Tem coisa que não é sua batalha, é batalha do Senhor. Ele vai depender da sua fé. Você vai precisar de fé. Você vai dizer assim: eu vou continuar firme, eu vou continuar perseverante, eu vou continuar constante, eu não vou desistir, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E se você está esgotado, se você está no limite, se você está sem energia, que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite, que não é para nós parar de correr, mas para nós continuar caminhando. Não é para nós desistir daquilo que a gente queria, não é para nós perder o foco, é para nós continuar caminhando, um dia de cada vez, mas em direção ao foco, até você poder ter a energia para correr novamente.
diante dessa palavra, eu quero que você nessa noite fale com o Espírito Santo. Eu quero que você busque a força que você precisa para vencer o mundo espiritual que está ao seu redor. Que de repente você não está conseguindo, porque você está lutando a luta que não é sua, e você precisa nessa noite se colocar de joelho, você precisa buscar a Deus, demonstrar sua fé diante de Deus para vencer principados e potestades, forças espirituais do mal, que tem trazido pensamentos para você, que tem tentado parar você, que tem tentado intimidar você, que tem tentado desanimar você. Fale com Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra ministrada nessa noite. Obrigado, Jesus, amado Espírito Santo da nossa alma. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, sabemos que somos fracos, mas como igreja do Senhor, diante dessa palavra que o Senhor trouxe para nós dessa noite, nós se levantamos para as batalhas que nós precisamos batalhar, nós queremos se ajoelhar para as batalhas que o Senhor quer dar vitória para nós. Eu rogo a Ti, amado Espírito Santo, que nessa noite Tu possa gerar em nós, nos nossos corações, muita fé, para que nós possamos estar vencendo cada batalha, cada guerra que vem na nossa mente, para que o Seu nome venha a ser exaltado. O Senhor conhece a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. De repente tem pessoas que aqui chegaram nessa noite no limite, e eu peço a Ti, amado Espírito Santo, dá a energia, dá a força que eles precisam. De repente é um tempo de parada, mas não de parar totalmente, mas de parar de correr, mas de caminhar para voltar a correr novamente, para chegar nos seus alvos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero clamar aqui pelos casais que têm filhos que estão afastados da igreja, que o Senhor possa nessa noite ouvir a oração de cada pai, de cada mãe, que está orando, que está clamando, e de repente até hoje está lutando somente de pé, mas a partir desta noite, através desta oração, eles vão começar a dobrar os joelhos, eles vão fazer jejum, eles vão orar, e vão poder ouvir do Senhor a resposta para os filhos também, em nome de Jesus, Deus, que através desta palavra nessa noite, nós não venhamos mais perder para os nossos pensamentos, mas que nós venhamos vencer eles, todos os dias, quando eles vierem sobre a nossa mente, sobre os nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja.